Meu nome é Marli Quecórios, eu sou da 4ª turma da Santa Casa, me formei em 1971. Quando eu era criança, eu achava que eu ia ser professora, porque eu era filha única e eu pegava as bonecas e dava aula para as bonecas. Depois comecei a achar interessante cuidar das bonecas, então eu tentava cuidar de boneca, eu tinha gato, eu tentava cuidar de gato e tudo mais, até que a minha mãe falou, acho que você quer ser médica, mas a gente era pobre, era difícil pensar em ter um filho para fazer medicina. Até que foi a minha vontade, quando todas as mulheres nessa época faziam o curso normal, eu me revoltei e falei, não, eu não quero fazer curso normal, eu quero fazer medicina. Então tinha que fazer um curso científico, que era na época, não era colegial, tinha clássico, científico e normal, escola normal para ser professora primária, que era para as mulheres. E eu fazia escola, sempre estudei com bolsa de estudos, que era bastante difícil. Escola pública não tinha tantas na época. Então, eu estudei em colégio de freiras e lá não existia curso científico. Terminei o ginásio, tive que fazer uma escola que tivesse científico, então eu morava num bairro na Zona Leste, tinha que pegar um ônibus para poder vir, e eu estudei aqui no Colégio Oswaldo Cruz. Por coincidência, era na rua Santa Isabel, aqui, que vai dar em frente à Santa Casa. Aí foi que eu me apeguei mais em ver a Santa Casa, quando eu fazia o curso científico. Então tinha separação, curso científico medicina e científico engenharia. E eu fazia o científico medicina. E eu lembro que eu pisava no barro para pegar um ônibus, descia no Largo Paissandu, vinha a pé para vir para o Colégio Oswaldo Cruz e sempre olhando a Santa Casa. Trocava de sapato também, porque sujava de barro, para chegar decente na escola, porque se usava uniforme nessa época na escola. Daí eu vim, estudei, aí tinha professor que falava que era muito ingênua, porque tinha vindo de colégio de freiras, me davam até, a professora de português me dava livro, eu lembro que me deu o livro O Crime do Padre Amaro, coisas desse tipo, para eu ficar um pouco mais menos ingênua, né? Daí eu terminei o curso científico e na época fui fazer cursinho, já morava ali quando eu vim para fazer a faculdade, que foi depois, a gente já morava na Aclimação. Então eu ia a pé, existia o curso de vestibular que a gente fazia, que era o curso brigadeiro. Depois que surgiu o Objetivo, que foi fundado praticamente pelo nosso grupo, junto com o Digênio. Não sei se interessa isso, de contar até chegar à faculdade. Aí a gente fazia o curso pré-vestibular. Passei no vestibular da Santa Casa, que era separado, não existia a FUVEST, não existia isso. A Santa Casa era um vestibular separado. Depois começou o outro vestibular, que era acho que eram 5 escolas médicas, que era CESEM, se eu não me engano, que chamava. E aí eu passei em Sorocaba, mas eu não queria saber, nem fui. Já tinha até tomado trote aqui da turma da Santa Casa, da turma famosa, que era a turma dos Metralha, que era o apelido que tinha, né? Esse era da 2ª turma da Santa Casa, que era o apelido dos Metralhas. Eu fui da 4ª turma. Então foi uma felicidade geral, porque eu passei na primeira chamada, eu fui número 67 da chamada, a primeira chamada do vestibular. Foi uma glória. Então meus pais se sacrificaram muito para poder pagar a faculdade, que até então o curso na base era com bolsa de estudos. Quando eu cheguei aqui, graças a Deus, eu consegui também uma bolsa de estudos da antiga, que era a Fundação Rockefeller, tinha 50% de pagamento da faculdade. E minha mãe trabalhava, eu acordava de manhã para vir para a faculdade, encontrava minha mãe que não tinha dormido
ela aprendeu a fazer peruca, ela trançando o cabelo para fazer peruca para ajudar no pagamento, e meu pai trabalhando. Então, eu fiquei todo esse tempo com bolsa de estudos. Eu acho que todos os professores eram importantes, né, para a gente, mas a coisa assim, a minha paixão era o professor Maffei. Não sei, não teve ninguém igual ao professor Maffei. Todos eram maravilhosos. O professor Donato, o Cerruti, sabe, o Décio Altimari, todos eram os da clínica, mas o professor Maffei era qualquer coisa de sensacional. A lição de vida que ele nos deu, tudo que ele passou para a gente e tudo que a gente consegue ver hoje, ele já via naquela época. Era maravilhoso, maravilhoso mesmo. Histórias dele, o professor Maffei, eu lembro que os corredores da Santa Casa, que são nossas testemunhas, né? Porque a faculdade era dentro da Santa Casa. Então, eu lembro que ele brigava muito, mas assim, brigava no sentido de, cientificamente, vamos dizer, com o professor Cerruti. Um encontrava o outro no corredor e já brigavam de longe. Era muito interessante, era muito engraçado. E o professor Maffei falava sempre nas aulas, só quem é burro que estuda medicina. Porque vocês são burros, né? De um modo geral, ele dizia assim, é só imbecil que estuda medicina, vocês vão ser empregados da indústria farmacêutica, naquela época ele falava. A indústria farmacêutica é um truste, é o truste da indústria farmacêutica. Ele era maravilhoso, ele gostava muito de mim, sim, particularmente. Teve também o professor de cirurgia, que era o professor Silva Teles, que quando eu estava no internato ele me deixava ajudar muito nas cirurgias. Eu adorava a cirurgia. Por isso que eu fui tentar fazer depois e não consegui, fui como voluntária na cirurgia infantil. Mas o professor Maffei foi. Até hoje tem alguma gravação muito antiga que a gente posta no grupo, que eu tenho o grupo da 4ª turma, dos ex-alunos, que é da minha turma, e eles postam de vez em quando alguma coisa do professor Maffei. Mas tem bastante recordação. No primeiro ano eu lembro que a faculdade era uma coisa assim era tão querida por todos nós, e eles tinham tanta confiança que a gente ficava com a chave da sala de anatomia do primeiro ano, que tinha um cadáver em cada mesa de anatomia para cada 4 alunos. Então, a minha turma era só meninas. Era a Branca, a Marinela, que a gente era muito ligada, chamavam as duas de Tico e Teco, Marinela Della Negra, a Branca e a Judite. Eram a minha mesa de anatomia, e a gente tinha um cadáver que a gente respeitosamente pôs o nome de Dona Maria, era uma senhora. E cada 4 alunos tinha um cadáver. Então a gente tinha que estudar a matéria, porque o professor Aidar era bem rigoroso na anatomia do primeiro ano. E a gente tinha que estudar, tinha que dissecar a peça. Nós dissecamos as peças e os cadáveres vinham inteiros, e cada equipe tinha que fazer uma parte do corpo humano, uma tinha que fazer a parte dos músculos, e tinha que estar pronto, e aquilo era para nota. E a gente pegava a chave do primeiro ano, da sala de anatomia, tomava conta da sala e ficava nós e os cadáveres em todas aquelas mesas, estudando a nossa parte, dissecando o que estava faltando. E eles tinham toda essa confiança de deixar na mão da gente, que era aluno de primeiro ano da faculdade. Eram muito jovens, mas eles tinham essa confiança e a gente correspondia a essa confiança. De madrugada a gente fechava a porta, ia pegar o pão fresquinho da padaria que saía no refeitório central da Santa Casa, ia lá comer o pão. Era muito bom essa época. E a gente frequentava a Santa Casa inteira, tudo pelos corredores subterrâneos da faculdade. Era tudo assim. Era excelente. A gente teve
a época que teve depois festival universitário. Tivemos um colega que ganhou um festival universitário da canção. A gente ia torcer. A turma, a Rita Lee era amiga dele, ficou amiga nossa. Então ela guardava, as meninas tinham um armário grande na faculdade e os rapazes pequeno. Por quê? Nós usávamos o jaleco comprido. Não podia usar calça comprida, não existia isso na época, era vestido. E o nosso jaleco era longo, dos rapazes era aquele jaleco curto. Então, por isso eles tinham um armário menor, a metade do nosso, armário de aço, e nós tínhamos o armário grande. Como o armário das meninas era grande, tudo quanto era instrumento musical, porque a gente aproveitou muito, fomos muito boêmios. Toda noite a gente tinha, quando não era estudando, tinha alguma coisa para frequentar de tempo de música popular brasileira, rock, tudo isso. E saíamos até de madrugada. Eu lembro que aqui na Major Sertório, nessas ruas aí, a gente via o padeiro entregando pão nas portas das casas, o leiteiro deixando aqueles litros de leite que era de vidro, e porque a gente tinha saído de alguma badalação, de alguma boate, de algum lugarzinho desses que tinha música ao vivo. E tinha amizade com esse povo. Então, eles pediam para guardar instrumento no armário das meninas. Era atabaque do MPB, do Maninho, instrumento da Rita Lee, que pesquisava muito instrumental diferente. Uma vez eu tinha uma viola de viola e violão de música caipira. Eu dei para ela, porque ela queria, fazia som diferente. Inclusive, ela foi bastante assim, vivente com o nosso grupo por causa da amizade que ela tinha com o Richard da minha turma. E a gente viveu tudo isso na faculdade. Teve muita coisa. A gente tinha uma revistinha da minha turma, que eu tenho até hoje guardada, que chamava O Cágado. E era escrita no mimeógrafo. Não existia, era tudo no mimeógrafo. As nossas provas que os professores faziam também eram no mimeógrafo. A toca era um lugarzinho de encontro, mas era dentro da faculdade, dava para os corredores de baixo e saía no jardim que a gente falava do primeiro ano, né, que tem até uma placa lá. E todo mundo plantava uma árvore. Nessa época tinha a árvore da primeira turma, da segunda turma, todas essas comemorações. E era o dia inteiro, né, que a gente ficava na faculdade, porque período integral, e emendava e de noite se encontrava ou ia para um lugar de música ou então ficava estudando. Isso era normal e a gente tinha toda a confiança de ter a chave da sala, tanto da sala do primeiro como do segundo ano, que era bioquímica, farmacologia também a gente tinha, porque tinha sempre experiência com rato, com coelho, esses animais vivos, e tinha que terminar a experiência. Eu lembro sempre de uma vez que o Tadeu e a turma, a equipe dele, era mesa também com alunos, com grupos. Cada um tinha uma coisa para fazer a experiência de química, de farmacologia. Então eles estavam com o cachorro aberto na mesa, anestesiado. Acabou a anestesia do cachorro, porque tinha um biotério onde ficam os animais que cediam para a aula do segundo ano, e eles tiveram que sair a Santa Casa inteira correndo atrás do cachorro, que estava passando anestesia e estava todo aberto o cachorro, e eles correndo, porque não era por amor ao cachorro, para salvar o cachorro, porque eles eram sacrificados depois. Era porque ele estava a experiência que contava para a nota, e estava no meio da experiência e tinha que dar o resultado. Essas coisas engraçadas aconteciam muito com a gente. Demais. Primeiro ano era anatomia, tinha propedêutica, mas a matéria base era anatomia. E a gente ficava, tinha que preparar a peça. Depois eu acho que essas peças ficaram, porque eram formalizadas, tinha o técnico, né? Eles ficavam depois num tanque, as peças que a gente preparou. E desde a primeira turma, que era assim, ficou depois para estudos das outras turmas, porque tinha todo o sistema muscular, o sistema
arterial, todo ele, fora a parte de anatomia que era feita nos esqueletos, era a parte do cadáver que tinha que ser dissecada e preparada. Hoje eu já soube que eles estudam em boneco de silicone, né? Não tem essa... A gente já tinha até, nessa época, pegava habilidade cirúrgica também, porque no primeiro ano tinha que ter tinha um bisturi e uma pinça de dente de rato, que chamava, para fazer dissecção. Às vezes caía até um pedaço de músculo no bolso do jaleco da gente, ia para casa. Minha mãe uma vez quase morreu de susto por causa disso, porque levava para lavar, mas a gente já era acostumada, não se importava, né? A única coisa que incomodava muito era o formol, porque queimava a vista da gente, era bem forte, né? Mas essa época foi maravilhosa. Eu lembro que eu fiquei de segunda época de anatomia no primeiro ano, porque tinha um colega da turma, da terceira turma, que eles eram muito bons, ele tocava violão. Eu era doida para aprender a tocar violão, e eu estava matando aula e ficava no jardim da Santa Casa aprendendo violão. E aí eu fiquei para a segunda época. Não tinha... Segunda época, se não passou, repetia de ano. Teve colega que repetiu de ano, que veio para minha turma até, de outra turma. Aí eu lembro que eu fiquei de segunda época de anatomia, por causa da história de... A Marinela falava, fica lá com o João Paulo tocando violão? Aí o que deu? Aí eu estava estudando para a segunda época, que era neuroanatomia. Eu detestava neuro. Então eu lembro que teve o vestibular da Santa Casa e os alunos vieram para tomar. Tinha trote nessa época, mas não era trote pesado, não era nada de absurdo, né? Como depois começou a acontecer nas histórias que a gente vê por aí. Então tinha um aluno que falava, não tem macho que vai pôr a mão em mim que vai me dar trote. Eu era sempre miudinha, pequenininha, era delicada. Aí eles vieram, tá bom, não tem? Então vem cá, vai ter ela que vai te dar trote. Aí eu fui dar trote no calouro. Eu lembro que eles fizeram toda aquela palhaçada com batom. Eu fiz maquiagem nele, botei o cabelo com flor. A gente pôs uma escada, sabe aquelas árvores grandes que tem na frente, na entrada da Santa Casa? Deixaram ele de cueca o dia inteiro lá em cima da árvore e tiraram a escada. Ele falou que não tinha macho para dar trote, e foi assim que eu participei do trote, porque eu estava na segunda época, então tive que fazer parte disso, porque me chamaram, não, então não tem, ela vai dar trote. Eu lembro sempre dele. Ele é um grande colega, um grande profissional hoje, não esqueço do nome dele, não. Mas era dessas histórias que a gente tinha. Nossa, cada história fantástica, fantástica. O doutor Atier era mais fechado, ele era o diretor, né? Então ele era ele era boa pessoa, tudo, mas o relacionamento com a gente não era tão estreito como o relacionamento com os professores. Porque os professores que ficavam em tempo integral com a gente. Eu lembro que desde o primeiro ano que a gente tinha a propedêutica, então tinha contato com os pacientes da enfermaria. Tanto que a minha turma foi uma turma que não fez, foi a primeira turma que fez uma roupa especial que a gente ganhou, o tecido do pessoal da Votorantim, que eles eram daqui da mordomia da Santa Casa, né? Hermídio de Moraes, e deu o tecido, a gente mandou fazer um uniforme, foi do coral também, foi assim. A gente mandou fazer o uniforme, a roupa, a beca nossa foi branca, da minha turma. Foi a primeira que saiu E nós fizemos a nossa colação de grau no pátio, em frente à capela da Santa Casa. Não foi em teatro, em lugar nenhum desses. Foi a primeira. E os nossos convidados foram os pacientes da Santa Casa. A minha turma marcou muita época, foi muito especial por todas essas inovações e essas considerações que a gente teve pelo amor da faculdade, pelo amor dos pacientes, que afinal eles que foram nossos instrumentos sempre, né? E nós devíamos esse respeito a eles, eles foram nossos convidados. Então você olhava a gente no pátio,
de pé, colando grau, com todos os pacientes nos corredores da Santa Casa assistindo a nossa colação de grau. Foi muito emocionante mesmo. E não tivemos um orador da turma. Nessa época, o ator Sérgio Cardoso, ele era vivo. Os meninos da minha turma, o Ricardo, o Maximiliano e os outros, fizeram o nosso discurso de colação de grau e deram na voz do Sérgio Cardoso, que era um grande ator e uma voz maravilhosa. Ele falou o nosso discurso enquanto a gente passou pelos corredores da Santa Casa e entramos até a capela no pátio da Santa Casa. Eu lembro de uma parte que falava brancos, brancos nossos trajes, porque a gente estava de branco, puras, puras nossas almas. Lógico que ninguém tinha alma pura, porque a gente tinha aprontado de tudo na faculdade, né? Mas era o discurso que foi feito. Foi emocionante, foi muito bonito. A minha turma era muito... A gente fazia um show, Excursão Europa 70. Tinha o show Cama, que era do Centro Acadêmico. Mas a minha turma tinha um show especial, que era o EE 70, porque todo mundo, quando na faculdade a gente juntava dinheiro desde o primeiro ano para fazer que não tinha férias, acumulava esse período, e quando chegava nos internatos do 5º ano, que eram as matérias clínicas, a gente tinha uma liberdade de, no meio do ano, bastante dias, para fazer uma viagem, uma excursão à Europa, com todo aquele dinheiro que nós juntamos desde o primeiro ano. Então, a gente fazia um show para arrecadar também, rifa, vendia rifa, e esse show chamava EE, de Excursão à Europa 70. 70 foi o 5º ano da faculdade. Quem contribuiu e fez parte disso, fez a viagem e foi na viagem, que foi maravilhosa, inesquecível. Imagina as pessoas com 20 e poucos anos ficando mais de 2 meses, quase 2 meses, viajando pela Europa. Tudo que se fez lá é incontável, né? Inenarrável. E a gente fazia o show. Quase sempre no show de medicina, sempre era só os homens que faziam, porque era muita palhaçada, muita coisa. No nosso show, não. Os nossos diretores artísticos, que eram os colegas, esses que tiveram a grande ideia de fazer a formatura desse jeito, eles eram os diretores na época, que metidos a diretores artísticos. Então, a gente fazia o show. Eu lembro que todo mundo, eu já cantava no coral, a Marinela cantava, mas a gente fez show, era no Teatro do Colégio Rio Branco, a gente encarava cantar e tudo. Eu era cantora, a Marinela era cantora, cantava com os outros no show. Fazia parte das esquetes, que chamava com piada, eles representavam, era muito divertido, era uma fase assim fantástica, a gente ensaiava. E fantástica foi a fase também do coral, que desde o primeiro ano a gente fez parte do coral, né? Então foi importante porque também nós tivemos um festival da canção universitária em Santiago do Chile. Nós tivemos que pedir dinheiro para passagem de avião, porque quem ia para o Chile? Eu lembro que eu fui com a Marinela, nós fomos no programa que tinha na TV Record, que era com a Hebe Camargo. Era melhor na época, era a TV Record, era a Fama. E a gente foi para pedir para a prefeitura nos auxiliar. E depois, quando nós fomos entrevistadas e quando voltamos, também eu fui entrevistada junto com o coral que cantou o número para agradecer, porque eles contribuíram para a nossa passagem de avião. Fomos de novo na época, na Hebe, eu lembro que sentei no sofá da Hebe e ela falava, ela não é uma gracinha, vai ser médica. Foi muito engraçado, cair no ridículo por causa disso, todo mundo amolava, mas hoje é uma grande lembrança, né? Porque ela foi uma grande apresentadora e é pitoresco isso, mas eu tenho como uma boa lembrança também. E nós conseguimos o 2º lugar na categoria coro. Ficamos hospedadas nas
nas repúblicas dos universitários de lá, sabe? Foi um festival maravilhoso. Teve aluno do 2º ano que foi como categoria individual, que era o João Paulo, que eu ficava tocando violão com ele. Ele cantava também, ele foi individual, parece que ele ficou em 2º ou 3º lugar. O 1º lugar de cantor individual e compositor foi o Abílio Manuel, que ficou famoso depois faleceu até. O nosso coral foi maravilhoso, tanto que hoje até, se tiver oportunidade para quem foi do coral participar dos ensaios, a gente tem ensaio toda quinta-feira, aqui no prédio da faculdade, no 7º andar, com o maestro Paulo Menecon, que ficou como maestro do coral, e a gente participa toda vez que pode, porque todo mundo tem sua vida que já não é mais universitária, tem que trabalhar e tudo mais, né? E no ensaio que vai ser bem-vindo sempre. E é muito bom da gente encontrar pessoal da 1ª turma, da 2ª, outros que foram depois da gente, conhecer os novos que estão entrando, é muito bom isso, a convivência. A Santa Casa, para mim, não existe, é inigualável, não tem comparação. Eu acho que deve ser até hoje, mas se você dissesse que um aluno da Santa Casa estava fazendo isso, aquilo, todo mundo ia para defender, porque não podia sair o nome da faculdade mal visto, jamais, isso não existia. A paixão de todo mundo que entrava na Santa Casa era a paixão pela Santa Casa, pelo corpo docente, pelos professores, por tudo isso, pelos colegas. O pessoal era unido. Hoje eu acho que você não sabe nem quem é o aluno que senta do seu lado, né? Nas faculdades hoje tá meio complicado. Então, isso tudo, esse amor e a dedicação de todo mundo é que eu acho que levou a ser a melhor faculdade privada do Brasil. E talvez uma das maiores da América Latina, eu penso isso. Porque todo mundo saía com uma formação, hoje eu não posso dizer, porque a minha experiência e o meu contato com ex-alunos, eu tenho contato mais com talvez outros ex-alunos de outras escolas, mas o meu contato com ex-alunos daqui agora eu não sei, mas daquela época era uma coisa impressionante, como todo mundo se debatia por todo mundo, defendia, sabe, a Santa Casa, assim, com unhas e dentes. E quem era aluno aqui, nossa, todo mundo se amava demais. Eu acho que essa união é que levou a ser uma boa escola. A gente teve aula com o San Jorge de matemática moderna, porque tinha bioestatística e precisava saber. A gente tinha aula. A gente teve aula de enfermagem. Aprendemos a dar injeção com o pessoal da faculdade, da escola das freiras daqui, das enfermeiras. Tinha a irmã Maria e tudo mais, que a gente teve assim, aprendeu com elas. Tanto que o pessoal da USP falava que a gente era escolinha de enfermagem. Eles ridicularizavam a gente. Depois brigaram para ter enfermagem também. Porque saía muito médico que não sabia lidar com uma injeção, com coisa simples, um curativo, com uma coisa dessas. E a gente aprendeu. E devemos muito às enfermeiras que quando a gente fazia visita nos pacientes das enfermarias, muita coisa a gente aprendeu com as enfermeiras, com as chefes de andar ali, de clínica. Muita coisa aprendemos com elas e eu acho que não é demérito nenhum. A gente era unido em tudo. Hoje, eu ainda, com toda a experiência e a vivência, ainda aprendo muito com a enfermeira e respeito muito. São coisas que a gente não tem tanta intimidade como elas têm na matéria, né? Eu não sei, eu acho o ensino daqui foi sempre maravilhoso. E quando falam que vão fazer alguma coisa diferente, como agora teve movimento aí dos ex-alunos contra a entrada de gente de fora para fazer estágio, né? É muito triste para a gente. Dói, sabe? Dói. Quem ainda está vivo, que é dessa época, a gente sente ciúmes ainda.
na verdade. Eu acho que dói e sente ciúmes. Eu acho que vai ser prejudicial para os novos alunos, porque vai ter que sei lá, vai ter que se dar atenção aos outros, se dividir. A parte de internato que a gente fazia era importante. No primeiro ano da faculdade, o pronto-socorro central era ali na frente. Não era lá, era pequenininho o pronto-socorro da Santa Casa. A gente saía pelo corredor de baixo dos porões, né? Saía da sala de anatomia, andava uma dúzia de armários das meninas, que eram os grandes, tinha uma escadinha e subia e saía pela porta do pronto-socorro. Eu e a Marinela, muitos outros alunos, a gente frequentou o pronto-socorro do primeiro ano da faculdade. A gente ficava lá olhando, vendo. Eles deixavam a gente, os médicos, os chefes de plantão e tudo, eles permitiam a entrada dos alunos, porque eu acho que a gente era importante para eles também. E a gente frequentou. Eu vi coisas nesse pronto-socorro, que era até pequenininho, e pela localização da Santa Casa, tá num território assim, se vê de tudo, né? Não posso mencionar da época, mas se vê de tudo. A gente viu coisas que eu nunca mais na minha vida eu vi. Em todos os 52, quase 53 anos de formada, eu nunca vi coisas como eu vi quando eu tinha 18 anos, quando eu estava no primeiro ano da faculdade. Impressionante, coisas assim incríveis. A gente convivia com paciente morador de rua, com paciente com miíase, com piolho, com tudo. E aquelas enfermeiras tratavam com a maior dedicação e a gente ficava ali e via tudo isso. E isso foi assimilando no ensino. Isso que foi importante na Santa Casa. Não sei se hoje continua sendo assim, com a entrada dessa turma nova que foi, agora que estava até a campanha contra, vai continuar sendo assim, a atenção para os alunos da própria faculdade. Mas a gente era muito querido pelos professores. Eles gostavam e davam assim, a gente era muito mimado, para dizer a verdade. A gente tinha livre acesso em tudo. Até depois em centro cirúrgico, de ficar vendo cirurgia de professor e tudo mais. Quando estava no internato já ajudando cirurgia. Isso tudo foi uma prática que não existe mais. Eu acho que faz esse amor da Santa Casa, dos ex-alunos, a maior escola ainda. Quando terminamos a faculdade, eu tinha a ideia de fazer alguma coisa que não fosse clínica, nada disso. Eu queria fazer uma matéria, queria fazer ortopedia, na verdade, era o meu sonho. O professor Hungria era o chefe do pavilhão Fernandinho Simons da ortopedia. Ele falou que se eu passasse para a residência, que eu não podia fazer ortopedia. Se eu quisesse, eu ia fazer só cirurgia de mão, porque era muito miúda, muito delicada, e tinha aquele conceito de que o ortopedista tem que ser alto, forte. Não existe isso hoje, mas na época se considerava isso. Eu fiquei frustrada, comecei como generalista num consultório lá para a Zona Leste. Eu já morava aqui na Aclimação e comecei com o consultório, aí vim como voluntária, foi acolhida pelo professor Dória na cirurgia infantil. Pelo menos eu estava fazendo alguma coisa ligada, né? Mas era cirurgia infantil. Passou essa época, eu não continuei porque cansei de ficar ajudando em cirurgia, só de fazer cirurgia de hérnia e fimose. Eu falei, não estou nessa mais. Então, eu continuei. Aí até que eu queria fazer jornalismo, porque eu gostava muito de matéria esportiva. Aí teve um aluno que foi ex-aluno daqui, que foi da segunda turma, que ele era médico do Corinthians, o Léo Vilarinho. E ele tinha feito cirurgia infantil. Ele falou para mim, por que você não vai fazer medicina do esporte? Eu fiz a especialização na USP
e por isso que eu trabalho no Corinthians. Ele foi muitos anos médico do Corinthians. Ele me incentivou. Daí eu fui na USP, fiz minha inscrição, passei, fui aprovada e fiz, era na Escola de Educação Física da USP. Eu fiz a pós-graduação em Medicina do Esporte. Isso foi já, eu me formei em 71, isso já foi no ano de 82. Fui contratada para trabalhar no Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa da Prefeitura e fiquei trabalhando lá até que vinham as equipes importantes de esporte não profissional, porque profissional na época se considerava só o futebol, mas os atletas dos esportes, tanto da ginástica olímpica como do basquete, do voleibol, natação, eles treinavam no Centro Olímpico, tinham uma boa infraestrutura. Eu atendia na enfermaria como médica desportiva, até que começou a vir a seleção feminina de basquete e elas tinham acabado e vinham treinar lá. O técnico nessa época era o Barbosa. E elas vinham muito pedir minha ajuda porque elas não tinham médico. A Confederação Brasileira dava muita importância para o basquete masculino. Para o feminino, não, porque até então elas não tinham conseguido nada de especial, nada que representasse bem o basquete feminino. Então era bem, vamos dizer assim, tinha uma diferença muito grande, sabe? E elas vinham me pedir ajuda. Elas tinham feito uma viagem de treinamento pela Europa, sem médico, sem fisioterapeuta. Quer dizer que na época nem fisioterapeuta não usavam. Eles usavam, era massagista mesmo. Massagista servia de massagista, servia de roupeiro, era assim. E elas tiveram um mau sucesso lá, porque por falta de médico. Vieram me convidar, a Paula do basquete veio me convidar a ver se eu queria ser médica delas. Depois, a Hortência estava fora ainda há um tempo, quando ela veio, que ela estava com contusão, quando ela se integrou à seleção, ela também veio me convidar. Aí elas ficavam com aquela história, achavam que era ginecologista, não era. Tinha a experiência grande de ginecologia da Santa Casa, mas não era. Conclusão, elas vieram me convidar e teve polêmica. Eu falei, não sei se eu posso aceitar, tal. Teve aquela polêmica, como que uma ginecologista vai ser médica da seleção? E eu já não era isso, eu era médica do esporte. O presidente da confederação, o Renato Brito Cunha, foi conferir se na USP, onde eu fiz a medicina esportiva, se eu era realmente médica do esporte, viu todos os documentos e falou, você pode... Aí eu fui fazer parte, mas não era remunerada por isso. Era só a glória de fazer parte. Não tinha nada disso. Como eu já tinha um consultório bastante produtivo, eu abandonava o consultório para poder acompanhar a seleção. E nessa época eu ainda estava no Centro Olímpico. Como era para servir a pátria, eles me dispensavam no Diário Oficial, era oficialmente dispensada para servir a pátria, quer dizer que eu estava a trabalho do Brasil. E foi assim que eu comecei no basquete. Até que hoje, está fazendo 30 anos que eu fui campeã mundial de basquete. Do basquete, da seleção de basquetebol feminina. A gente está comemorando bastante esses 30 anos, porque foi o único título que o basquete feminino teve de tão importante, foi o título de campeã mundial. Depois a gente foi vice-campeã olímpica também, teve outros títulos, fomos campeã pan-americana também, em Cuba, mas o título que hoje, coincidentemente, eu estou aqui comemorando um título e falando sobre a minha querida escola Santa Casa. Eu quero agradecer pela oportunidade de falar da minha querida Santa Casa. É muito emocionante estar aqui. Eu fiquei algum tempo afastada por causa da atividade
no esporte, então, viajando muito. Eu fiquei muito tempo afastada daqui do convívio, graças a Deus, depois dessa festa dos 60 anos e de participar do coral, eu estou voltando a encontrar a Santa Casa em si, porque os colegas de turma, a gente tem um grupo, a gente ainda encontra, mas a oportunidade de falar para os novos, para os outros que foram calouros, para os que foram nossos veteranos, eu tenho um grande prazer de estar aqui, dizer que eu ainda estou viva, que eu estou aqui e estou muito emocionada de poder falar um pouquinho da nossa época e da nossa Santa Casa. Muito obrigada pela oportunidade.